muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Já está com seu caderno na mão? Lápis e borracha também? Muito bem, então sente-se, acomode-se, que hoje a aula está muito especial. Por falar nisso, vamos ver qual é a nossa aula de hoje? Aula 13, eixo, leitura, conteúdo, gêneros textuais diversos, levantamento de hipóteses, expressão de sentimentos, opiniões e ideias. Habilidade, realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor ou outro leitor experiente. Na aula de hoje, vamos trabalhar um tema muito importante que faz parte do nosso dia a dia. Pelo lugar onde eu estou, eu acho que você já pode imaginar sobre o que nós vamos falar. Quem falou trânsito acertou. Hoje nós vamos tratar de um tema por meio de diferentes gêneros textuais, como campanha publicitária, placas de trânsito, cartaz e uma linda história. Cada gênero apresenta o mesmo tema, mas de formatos diferentes. Vamos ler esses textos. Aqui eu tenho um semáforo, aqui eu tenho uma campanha publicitária. E nessa campanha, nós podemos observar que o celular atrapalha quem está dirigindo, quer seja ligando ou então mandando mensagens. Nós sabemos que não pode usar o celular enquanto está dirigindo. E agora, por que então os motoristas usam o celular enquanto estão dirigindo? Você acha isso certo? Nós temos que pensar nisso e falar também quando a gente vê algum motorista dirigindo e falando ao celular. Nós temos também aqui um semáforo. E nesse semáforo nós temos um texto não verbal. Não tem nenhuma letrinha aqui no semáforo, mas ele passa informações. Ele se comunica com a gente sem palavras. E qual é a função do semáforo? Organizar o trânsito entre pedestres e motoristas. Cada corzinha do semáforo tem um significado que todo mundo sabe. Você sabe me dizer qual é o significado do vermelho? Quando o semáforo apita o vermelhinho, mostra lá a corzinha vermelha, o que significa? Responde para mim, já sabe, hein? Bem alto para eu poder ouvir daqui. Quando mostra a corzinha vermelha, significa que os carros devem parar e os pedestres vão poder atravessar a rua em segurança. Quando aparece a corzinha amarela, significa o quê? Fala para mim, bem alto. Significa que todo mundo precisa ter atenção, exatamente. E quando nós temos o sinal verde aparecendo, o que significa? Que é a vez dos carros passarem e os pedestres precisam ficar ali, quietinhos, esperando a sua vez de atravessar a rua. Mas aqui nós temos também mais uma coisinha, mais um gênero textual para mostrar para a gente. Alguém sabe qual é? Olha ali em cima da biblioteca, nós temos um livro, está mostrando o livro do mês. Qual é o nome da história? O livro em destaque é A Menina que Parou o Trânsito. E aí a gente conseguiu ver
que nós temos vários gêneros textuais com o mesmo assunto. Todos já estamos cientes da importância da ação de cada um no trânsito, para não haver nenhum acidente ou nenhum incidente. Então agora nós vamos contar uma história bem legal. A menina que parou o trânsito. Essa história traz informações e situações similares à nossa vida real sobre o tema da nossa aula, que é segurança no trânsito. É um livro escrito por Fabrício Valério. Vamos ouvir essa história. Numa grande cidade, tinha uma menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. O guarda invocado apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. O homem atrasado acelerou seu carro para o guarda invocado, que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. O condutor do ônibus freou fungado para o homem atrasado, que acelerou seu carro para o guarda invocado, que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. O taxista mal-humorado gritou para o condutor do ônibus que freou fungado para o homem atrasado, que acelerou seu carro para o guarda invocado, que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. O motoqueiro apressado buzinou para o taxista mal-humorado, que gritou para o condutor do ônibus que freou fungado, para o homem atrasado que acelerou seu carro, para o guarda invocado que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. O motorista da ambulância ligou a sirene assustado para o motoqueiro apressado, que buzinou para o taxista mal-humorado, que gritou para o condutor do ônibus, que freou fungado, para o homem atrasado, que acelerou seu carro, para o guarda invocado, que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. O piloto do helicóptero sobrevoou assanhado a cabeça do motorista da ambulância, que ligou a sirene assustado para o motoqueiro apressado, que buzinou para o taxista mal-humorado, que gritou com o condutor do ônibus que freou fungado, para o homem atrasado, que acelerou seu carro, para o guarda invocado, que apitou para a menina que parou o trânsito com a sua bicicleta. Daí, um velho que não tinha entrado na história, vendo curioso tamanho algazarra, por causa da menina que parou o trânsito, decidiu só de farra atravessar a rua bem devagar. Gostaram da história, crianças? Que confusão por causa desse trânsito! Então, vamos refletir sobre uma questão que está aparecendo nessa história. E o que acontece depois é que o guarda fica bravo, apita, o motorista fica irritado e buzina. O condutor do ônibus se enche de raiva e freia bruscamente. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas e você vai me responder aí de casa bem alto para eu poder ouvir daqui, tá bom? Então pensa comigo. O que deixou todos os envolvidos no trânsito agitados? Vou dar um tempinho para vocês responderem.
Você já presenciou alguma situação dessas? Você viu isso acontecer na rua? Como é que você se sentiu? E os motoristas que você conhece, eles respeitam as normas de trânsito? Papai, a mamãe, o titio? E o que nós devemos fazer para que haja tranquilidade no trânsito? Se você pudesse mandar um recadinho para todos os motoristas que dirigem em alta velocidade, sem responsabilidade e que não usam cinto de segurança, não cumprem as normas e as regrinhas que nós temos de trânsito, o que você diria para todas essas pessoas? Vou dar um tempinho para você responder. Uau, que legal! Então, vamos dar uma olhadinha em algumas regrinhas de trânsito. Regrinhas no trânsito. É importante manter sempre a segurança. Segurança em primeiro lugar. Atravessar na faixa de segurança. Não correr para atravessar a rua. Olha só essa imagem. As crianças estão todas obedecendo, estão em cima da faixa, atravessando com segurança. Obedecer os sinais de trânsito. Todas essas plaquinhas. É uma forma de comunicação e nós precisamos obedecer cada uma delas. Precisa andar com o cinto de segurança, inclusive quem anda nos bancos de trás. Quem está sentadinho lá no banco de trás também precisa usar o cinto de segurança. Não é só quem está sentado lá na frente, não. Todo mundo que está dentro do carro precisa usar o cinto de segurança. Se andar de moto, quem é que anda de moto? Você vai para a escola às vezes de moto? Então, se andar de moto, tem que usar o capacete. Quando você anda de moto, você usa o capacete para se proteger? E a moto, ela é feita para quantas pessoas andarem, hein? Para 1, 2 pessoas. Nós temos que obedecer todas essas regrinhas. Vamos ler elas na íntegra. Regrinhas no trânsito. É importante manter sempre a segurança. Atravessar na faixa de segurança. Não correr para atravessar a rua. Olha só que interessante. Você não pode soltar a mão da mamãe e do papai para atravessar a rua sozinho, correndo. Obedecer os sinais de trânsito. Precisa andar com o cinto de segurança. E se andar de moto, usar sempre o capacete. Aqui temos um outro gênero textual, regras de trânsito. Ele trata do mesmo tema que estamos falando? Sim, continua nos alertando em relação aos cuidados que nós devemos ter no trânsito. É nossa responsabilidade. Quero que você me diga como você imagina todo o trânsito se não existisse nenhuma dessas regras. Nossa, seria horrível. É por isso que é tão importante praticá-las e saber praticar mesmo no dia a dia e cobrar a mamãe e o papai também. Eu sei que vocês são muito espertos, então agora eu vou pedir a ajuda de vocês para analisarmos algumas situações no trânsito, bem juntinhos. E nós vamos ver o que é certo e o que é errado. Quais são essas atitudes? Vamos comigo! O que nós temos nessa imagem, hein? Fala para mim, ela está certa ou está errada? Como
como está esse pedestre aqui, hein? Ele está certo? No meio da rua, parado na faixa e mexendo, olha, o celular também. Então não é só o motorista que não pode ficar usando o celular enquanto está andando na rua, enquanto está no trânsito. O pedestre também precisa ter atenção. Não se pode atravessar a rua olhando o celular. E olha só como é que está esse motorista. Ele está calminho? Não, ele está irritado com esse pedestre que está paradão lá na frente do carro, como se ele estivesse no lugar certo. Então, essa imagem... olha uma coisa importante aqui. Olha só o sinal. Qual é a luzinha que está acesa? A luzinha verde. E o que significa a luzinha verde? Que os carros podem passar e o pedestre tem que esperar. Então diz para mim, essa imagem está certa ou está errada? Isso mesmo, ela está errada, toda errada. Puxa vida! Vamos ver a próxima. Vamos analisar essa imagem. O que nós temos aqui? Fala para mim bem alto. Nós temos um guarda de trânsito segurando uma placa de pare. E nós temos também crianças atravessando a rua, na faixa de segurança, muito certinho. Essa imagem está certa ou está errada? Essa imagem está certa. Próxima imagem, nós temos aqui, ó, um camarada, dois, olha só, dirigindo o carro e falando ao celular. Ai, 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 isso é certo? Não, trânsito no celular não é certo. Nós não podemos utilizar, porque tira a atenção e pode causar acidentes. Nessa outra imagem, nós temos ciclistas. Aqui, ó, acaba formando uma ciclovia. Esse ladinho de dentro é o ladinho em que os ciclistas devem andar. E esse ciclista está correto? Sim, ele está corretinho, ele está na ciclovia. E esse outro ciclista aqui, ele está corretinho? Sim, mas esse ciclista aqui não está obedecendo a regra. Ele está na rua e a rua é o lugar dos carros passarem. Então, essa imagem está errada. Vamos ver a próxima. Me ajuda, hein? Tem que me ajudar em casa. O que nós temos aqui? Duas crianças sentadinhas no banco de trás do carro. Diz para mim se tem alguma coisa errada nessa imagem. Não. Eles estão sentadinhos na cadeirinha, bem certinho e o mais importante, ó, estão usando o cinto de segurança. É importante usar o cinto de segurança sentando na frente ou lá atrás. Essa imagem está certa. Muito bem, crianças. Para sinalizar todas essas regrinhas de trânsito, nós temos as placas. Elas falam para o pedestre, motoristas, ciclistas, quais as regras que precisam ser respeitadas naquele lugar. Algumas placas não têm letrinhas, são só desenhos, mas precisamos ler e interpretar elas também. Como, por exemplo, aqui nós temos escrito pare, todo mundo sabe que é para parar. Nessa outra plaquinha aqui, são para os motoristas. Significa que ele pode estacionar naquele lugar. Nesta outra plaquinha que nós temos a letra E, mas com um risquinho na frente, significa que não pode estacionar naquele lugar. E nessa outra plaquinha amarela linda aqui,
significa que existe uma área escolar, pode ter crianças querendo atravessar a rua e o motorista tem que ficar muito atento. Nossa, quantas coisas legais e importantes nós aprendemos até aqui. Então, já que já sabemos de todas essas informações, vem comigo e vamos exercitar. Desafio 1. Observe a imagem. Podemos afirmar que, olha só essa imagem, vem ler a imagem junto comigo. O que nós temos aqui? Crianças atravessando a rua. E elas estão onde, hein? Analisa essa imagem direitinho. Vamos lá para a próxima cartela ver o que é para a gente fazer. A letra A diz: as crianças atravessam a rua na faixa. É isso que está acontecendo? Letra B: as crianças atravessam fora da faixa. Letra C: as crianças passam entre os carros em movimento. E a letra D: as crianças brincam no meio da rua. Olha essa imagem, pensa direitinho e responde com carinho. Desafio 2. Observe a imagem. Olha para ela direitinho. Qual é o assunto das placas? Letra A, placa. Letra B, policial. Letra C, segurança. Ou letra D, trânsito?
Deu tempo de fazer tudinho? Tenho certeza que você fez e acertou. Vem conferir comigo. Desafio 1. Observe a imagem. Podemos afirmar que
Letra A. As crianças atravessam a rua na faixa? E olhando essa imagem aqui, nós podemos dizer que elas estão atravessando na faixa direitinho? Sim, então a letra A está correta. A letra B diz: as crianças atravessam fora da faixa. Não, ela não é verdadeira porque está todo mundo na faixa direitinho. Letra C. As crianças passam entre os carros em movimento. Não é verdade, o carro está aqui paradinho esperando as crianças atravessarem a rua com segurança. Letra D. As crianças brincam no meio da rua? Não, porque no meio da rua não é lugar de brincar, não. Letra A é a correta. Desafio 2. Observe a imagem. Qual é o assunto das placas? Essas plaquinhas aqui, qual é o assunto delas? O que elas estão dizendo pra gente? Essas plaquinhas falam sobre placa? Não. Essas plaquinhas falam sobre policial? Não, não. Essas plaquinhas que nós vimos, elas falam sobre segurança? Interessante. Mas essas plaquinhas, elas falam sobre o trânsito. Acertou tudinho, né? Eu tinha certeza que você ia acertar, você é muito inteligente. Então, agora vamos fazer um resumo da nossa aula, já que teve muita coisa importante. Atravessar na faixa de segurança. Não correr para atravessar a rua. Sempre segure na mãozinha do seu responsável. Obedecer os sinais de trânsito. Todos eles, hein? Pedestres e motoristas, ciclistas, todo mundo que faz parte do trânsito. Precisa andar com cinto de segurança. Só quem anda no banco da frente? Não, quem está também no banco de trás. Se andar de moto, usar sempre o capacete. Tem que usar o capacete, as duas pessoas, hein? E as regrinhas no trânsito. É importante manter sempre a segurança, atravessar na faixa de segurança, não correr para atravessar a rua, obedecer os sinais de trânsito, precisa andar com cinto de segurança. Se andar de moto, usar sempre o capacete. Gostaram da aula de hoje, crianças? Eu espero que sim, porque eu me diverti muito e aprendi bastante. Na aula de hoje, aprendemos que podemos tratar de um mesmo assunto por meio de diferentes gêneros, ou seja, de diferentes formas, além de refletirmos e conhecermos algumas regras de trânsito e cuidado que nós devemos ter quando estamos no meio da rua, não é verdade? Mas a aula não acabou, ela continua aí, na sua casa, com a ajuda da mamãe e da sua professora. Mamãe, ajude o seu filho, incentive que ele faça todas as tarefas. Tenho certeza que ele vai ficar cada vez mais brilhante, mais inteligente. Então, um beijo no coração de todos vocês. Acessem os canais de aprendizagem, hein? Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA e Saber Mais. Foi maravilhoso estar aqui. Um beijo, tchau!